dia a todos e todas. Eu quero agradecer a vocês de ter vindo hoje para me escutar e quero também pedir perdão por minha apresentação em francês e agradeço a vocês todos para a paciência, agradeço aos intérpretes. Também quero agradecer às pessoas da escola de me dar a honra de poder vir falar na frente de vocês hoje e particularmente o juiz Gustavo Viana Direito. On va aujourd'hui parler, hoje vamos falar do direito da República Romana, ou pelo menos o que para os historiadores parece ser uma exceção em direito. Essa reflexão se apoia no estudo de uma peculiaridade administrativa de uma cidade do Império Romano que ainda não encontrou uma explicação, e os historiadores chamam de Confederação Sirteana do nome da capital, Sirta, a atual Constantina, na Algéria. Sirta se encontra no sítio atual de Constantina, na África do Norte. Essa confederação é uma organização administrativa e territorial original que funciona entre o primeiro século e o terceiro século depois de Cristo. Sirta dispõe do estatuto jurídico de colônia romana desde o primeiro século antes de Cristo, porque foi atestada em 26 antes de Cristo. Isso quer dizer logo depois da conquista por Roma da cidade da Namíbia, cuja era a capital. Essa capital ofereceu aos cidadãos romanos que acompanham um quadro jurídico, institucional, urbano e religioso, calcado naquele de Roma. O direito romano funciona, magistrados estão encarregados de administrar os assuntos públicos e um conselho de decúrios também. Observamos no território de Sirta uma situação que não tem equivalente no Império Romano. Sirta é a capital de uma região que é composta por várias aglomerações. As principais são Chirus, Militao e Silene. Também tem o título de colônia, ou pelo menos a partir do século II, enquanto elas estão administradas financeiramente por Sirta. Isso constitui uma aberração jurídica, porque no direito romano uma colônia dispõe do seu próprio território, das suas próprias instituições e se administra sozinha. Ao contrário, as três colônias são administradas por magistrados de Sirta e não dispõem de autonomia, inclusive financeira, porque existe um tesouro comum às quatro colônias. Desde o século XIX e o estudo fundador de Theodor Mommsen sobre a Constituição Cívica de Sirta, os historiadores sempre insistiram sobre o caráter absolutamente excepcional de Sirta e a contradição que ela apresenta a respeito do direito romano. Paul Venn evocou o escândalo jurídico que era a Confederação Sirteana, né? Mas a expressão que conheceu mais sucesso é aquela usada por Jacques Urgon num artigo famoso de 1957 intitulado As Origens Campaianas da Confederação Sirteana, que fala de um extraordinário apax administrativo. Um apax designa em linguística e em lexicologia um termo para o qual conhecemos somente uma ocorrência. Portanto, essa exceção sirteana, esse apax administrativo, é isso que me faço a proposta de questionar hoje, fazendo primeiro uma apresentação rápida.
uma parte das fontes que permitem conhecer o funcionamento dessa confederação sirteana e o vínculo jurídico que fundamenta a dependência das três colônias como Sirte. Depois voltarei na questão da data da fundação dessa confederação, que permite esclarecer o problema da origem dessa singularidade e que até hoje continua sendo um quebra-cabeça insolúvel no estado atual da documentação. A análise precisa da documentação permite de limitar a exceção sirteana a um aspecto só, para mim, aquele do grupo das quatro colônias, porque, como vou demonstrar, as magistraturas peculiares das confederações, que sempre foram vistas como novos exemplos dessa exceção, são, na realidade, conforme ao direito romano. Esse estudo, essa pesquisa se fundamenta principalmente na epigrafia, quer dizer, no estudo das inscrições latinas, que são muito abundantes na região, porque mais de 10 mil foram recensadas até hoje. Em primeiro lugar, a Confederação Sirteana é o vínculo jurídico entre as quatro colônias. O escândalo jurídico do qual falamos historiadores é a ausência da independência da autonomia das cidades que compõem a Sirteana. Chelou, Mirizade e Niquede não tem magistrado e não tem senado local. Os assuntos locais são administrados por administradores sirteanos. É bom saber que, a diferença das outras colônias romanas, os magistrados superiores de Sirte não são duumvir, quer dizer, não são membros de um colégio de 2 magistrados, como os cônsules de Roma, mas triumvir, membros de um colégio de 3 magistrados. Isso constitui uma outra peculiaridade importante. As 3 colônias de Chelou, Rizicade e Miller são administradas por delegados dos triumvir, chamados Prefecti Ivri Juridicundum, como podemos ver nessa inscrição, de um denominado Marcus Caecilius Natalis, onde ele fez doação de vários monumentos que lembram a carreira dele. Porém, a expressão juridicundum está omissa, como a miúde é o caso, e vemos que essa personagem sucessivamente é prefeito tanto de Milev, Musicade e Ritiu. Essas cidades não dispõem da sua própria administração, nem do próprio tesouro público, porque só existe uma caixa comum às 4 colônias. Essa aparece nas fontes como o termo Res Publica Quatro Coloniarum, a coisa pública das 4 colônias, uma expressão que tem primeiro um sentido fiscal e financeiro, como mostrou Jacques Gascot. Vemos aparecer essa expressão em particular nas bases de estatuas erguidas pelas famílias e os imperadores, e como essa homenagem a Septimus Severo, erguida o segundo século depois de Cristo e erguida pela República das 4 colônias, uma expressão que sublinha a ausência da autonomia das 3 outras colônias dependendo de Sirte. Podemos citar como outro exemplo desse tesouro comum público a existência de uma tropa municipal de teatro paga pelo dinheiro público, cuja existência não é conhecida graças à epitáfio de um ator, Ursus. A diferença de estatutos também se encontra no nome das cidades. Enquanto o nome da cidade de Sirte é perfeitamente conforme à tradição jurídica romana, Colônia Lulia Luenaris Honoris e Virtutis Sirta, Lulia mandando para a fundação da colônia, provavelmente por Otávio, o nome das 3 outras colônias não tem um epiteto imperial, que normalmente é a regra, e isso constitui uma nova anomalia.
O fato de não ter o nome de nenhum imperador nesse nome de colônias é uma irregularidade que mostra novamente que essas colônias não são colônias romanas como as outras, parecem que não receberam a confirmação legal oficial do poder imperial de estatuto de colônia. Agora, é bom lembrar o vínculo jurídico que explica essa relação de dependência entre Cirta e as 3 outras colônias. O termo de confederação, como efeito, é uma comunidade de linguagem atual para desenhar esse conjunto. Uma fonte única nos permite de conhecer o termo de direito que justifica a existência dessa confederação de república das 4 colônias para usar novamente o termo latino atestado. Esse texto é a epitáfia de um dos primeiros magistrados de Milev após a independência dessa colônia. Podemos traduzir assim o início da expressão: Aturanus commodus, um edil, augure, triunvir, prefeito da colônia de Rusicad e da colônia de Chulu, e 2 vezes triunvir, 2 vezes prefeito na colônia de Milev, triunvir quinquenal, que após a dissolução da confederação com Cirta, se tornou novamente triunvir, dessa vez em Milev, a sua pátria. Ele foi o primeiro triunvir de Milev e o Flamin Perpetua. Essa inscrição, que assinala a dissolução da Confederação Cirteana, pode ser datada no meio do século III, terceiro século. Ela dá o vínculo jurídico entre essas 4 colônias, e isso é uma contribuição, como nós vemos na inscrição em vermelho, absoluta contribuição a Cirta, uma vez que a contribuição foi dissolvida. O termo contribúcio, atestado num número limitado de fontes latinas, não é exatamente conhecido. Vemos, graças às inscrições cirteanas, que tem, em primeiro lugar, um significado financeiro e fiscal que encontramos nas outras fontes epigráficas. O termo Res Publica Quatuor Coloniarum, que desenha, em primeiro lugar, a caixa pública, mostra isso. Mas tem também uma significação administrativa e política, porque no cotidiano é através da administração dessas cidades por magistrados vindos da capital que se manifesta essa contribuição. E no final dessa administração, que a epitáfia do primeiro triunvir de Milev sublinha: isso permite novamente a possibilidade para a cidade de eleger seus próprios magistrados. Resumindo, 2 elementos principais fundamentamos que os historiadores costumam chamar de exceção cirteana. Em primeiro lugar, a contribuição de 3 colônias para uma colônia romana, enquanto uma colônia em termo de direito independente. Em segundo lugar, as magistraturas e, em particular, a existência de um colégio de triunvir para administrar os assuntos municipais no lugar dos diunvir. A exceção que constituem essas magistraturas se vê também na existência de prefeitos mandados nas colônias por magistrados cirteanos. Também podemos mostrar que o primeiro triunvir de Milev assinala que, depois da sua independência, a cidade reusa a instituição de triunvir e, portanto, essa peculiaridade regional. As origens dessas especificidades institucionais e jurídicas fizeram objeto de um longo debate que ainda não está resolvido. E esse ponto que vou agora vou falar desse ponto. Para entender a dificuldade do problema,
os debates historiográficos suscitados por essa Confederação Sirteana, é bom voltar no fundamento, na fundação da colônia de Sirta. Essa constitui, com efeito, a primeira peculiaridade administrativa de Sirta. Trata-se de uma consequência das guerras civis do final da República e das circunstâncias da conquista da Núbia por Roma. Com efeito, a Numíbia, cuja Sirta é uma das capitais, é um reino aliado e cliente de Roma desde o final da Segunda Guerra Púnica. Na época onde o rei Massinissa entrou na clientela de Scipion, no início do segundo século a.C., quando a África se tornou teatro de guerras civis entre cesarianos e pompeianos no final da República, Sirta foi então a capital de Missilista, um aliado de Pompeia. Então foi conquistada por um chefe de mercenários aliado a César, Publicius. Após a vitória, para agradecer os seus serviços, César ofereceu a Citius o território de Sirta, que, segundo o autor Apia, constitui a melhor parte do reino de Mesopotâmia. Entre 46 e 44, Citus foi assassinado por Arabion, o filho do rei caído até 44. Sirta é a capital de uma província autônoma. Citius dá terras para seus soldados, e isso explica uma parte da originalidade do povoamento da região. Se instalaram italianos, colônios e negociantes em trigo, mas também companheiros de sítios, os seus soldados, companheiros que vêm do sul da Itália, e a presença deles marcaram a Sirta, mas também gente da Espanha e africanos de outras regiões. Nessa época, a cidadania romana é otorgada com generosidade, como atestam os nomes Citius e Julius, que são os gentiles mais encontrados no território de Sirta. Os novos cidadãos romanos retomaram o nome dos chefes Citius ou de Julius, o nome de Júlio César, que deu para eles o direito de cidade. A primeira contribuição como direito constitucional romano aparecia nessa data, a colônia irregular, tratando-se da colônia irregular de Sirta. Com efeito, no primeiro século após de Cristo, Sirta foi chamada colônia Sirta Citanorum Cognomini, na história de Plínio o Antigo. Isso significa a colônia dos sirteanos. Ela é chamada Colônia Sirtanorum por Pomponius Mela. Essas denominações provêm de uma fonte otaviana, portanto, o primeiro século depois de Cristo. Essa designação é interpretada como o signo que os companheiros de sítios se constituíram como colônia, mas que esta não foi reconhecida pelo poder e, portanto, ficou sem valor legal. Após a morte de Citius, o território sirteano foi integrado à província romana da África. E numa data desconhecida, Sirta se tornou uma colônia romana, provavelmente na decisão de Octávio, que legaliza de fato essa colônia irregular. A primeira fonte datada que mostra que Sirta é oficialmente uma colônia romana é uma borda de delimitação de território que assinala que em 26 a.C. a colônia de Sirta foi reforçada com a chegada de colônios augustanos que receberam terras no território da colônia, terras atribuídas pela ordem dos decúrios das cidades, e a decisão foi executada pelo Diumvir da cidade, um dos dois magistrados superiores. A existência desses Diumvir mostra que nessa data a colônia de Sirta foi aparentemente uma colônia romana totalmente normal. Parece, portanto, que num primeiro tempo Sirta não constituiu uma exceção administrativa e jurídica.
Um dos principais problemas colocados pela existência da Confederação Sirteana é a data da criação jurídica desse vínculo de contribúcio entre os contribuídos e Sirta e as magistraturas peculiares para administrar esse conjunto. Com efeito, o grupo das 4 colônias são atestados somente a partir de Trajão, nessa inscrição, que é uma homenagem ao legado imperial mandado pelo imperador na região. Porém, existe um indício da existência dessa confederação bem antes, graças a uma inscrição que não podemos datar, infelizmente, com exatidão, mas que pertence provavelmente à segunda metade do primeiro século depois de Cristo. Trata-se da exposição da carreira de um certo Calcálios Galus. Este administrou, em particular, 2 funções que esclarecem nosso propósito: a função de prefeitos contribuidores, prefeito em substituição dos triunvires, e a primeira, isso é a primeira atestação ao mesmo tempo dos triunvires, com colégios de 3 magistrados da Confederação Sirteana. E a segunda função que nos interessa aqui é aquela de prefeitos jurídicos do Jicari, literalmente prefeito encarregado de dizer o direito, quer dizer, prefeito dedicado à administração de Rusicade. Podemos anotar também que Rusicade não tem o nome de colônia, portanto, provavelmente ela não é colônia nessa data. A singularidade administrativa e jurídica de Sirta não existe no início da história da colônia de Sirta. Entre 26 e uma data desconhecida do primeiro século depois de Cristo, Sirta não é uma exceção. O cursus de Gallius, que menciona os triunviros, os prefeitos das cidades independentes, mas não no título de colônias para estes, permite ver que a organização do que chamamos a Confederação Sirteana se fez gradativamente. Quando colocamos em paralelo essa Bona e a carreira de Calcálios Galus, permite afastar definitivamente 2 hipóteses historiográficas ainda citadas para justificar a origem dessa recepção de Sirta. Foi proposto que o vínculo entre as 4 cidades e a existência de um colégio de 3 magistrados em vez de 2, como era o costume, assim como a existência de prefeitos nas colônias constituídas, seria uma tradição africana anterior ou campanaia. Os triunvires seriam, na hipótese da herança africana, os triunvirs seriam os herdeiros de instituições da Níbia ou púnicas mais africanas. Existe, como efeito nas cidades africanas, antes da adoção do modelo institucional romano, colégios de 3 magistrados. Dentro da hipótese da herança campanaio, defendido por Jacques Orgon e muitas vezes citada, esse colégio de 3 magistrados seria o herdeiro de instituições da campanha importadas pelos companheiros de sítios no momento da conquista da cidade. Claro, a herança campanaia parece que teve uma influência durável em Sirta. Temos várias traços na numástica, no nome das pessoas, mas também no nome mesmo das colônias, porque no nome de Milev, a colônia Sarnia Mileiutânia, Sarnia evoca Sarnius, um rio de campanha que passa na cidade de Nocera. Essas 2 hipóteses têm um problema e devem ser afastadas. O primeiro problema é que Sirta é uma colônia romana e que, em teoria, o direito local peculiar não
subsiste numa colônia, a diferença de um município. O segundo é que a hipótese omite a evolução que tiveram as instituições de Cirta e a decalagem cronológica importante entre os modelos invocados e as primeiras atestações da existência da Confederação Cirteana. É impossível imaginar que instituições africanas ou campanaias foram reestabelecidas após um período de interrupção de várias décadas. Portanto, é mais verossímil, mais possível que a existência dos triunvir seja o fruto de uma evolução e uma solução pragmática ao problema específico da colônia de Cirta. É provável que um terceiro magistrado foi adjunto ao triunvir por razões práticas para administrar como conveniência um vasto território numa época onde algumas aglomerações, e em particular os portos de Rusikad e Chulu e talvez Milev, estavam em pleno desenvolvimento. Essa solução foi adoptada por Jacques Gascon. E aquela que é o privilégio. Como vimos, o curso de Caecilius Gallus, que menciona pela primeira vez os triunvires, é interessante para a evolução das instituições cirteanas, porque, por razão de uma função de Caecilius Gallus, que deixa entender que o Rusikad ainda não tem um título de colônia como Chulu e Milev. Como já vimos, o primeiro documento que menciona as 4 colônias é a inscrição de uma homenagem fragmentária a um legado de Trajão no início do segundo século. A outorga do título de colônia Chulu, Milev e Rusikad intervém no momento entre onde Caecilius Gallus foi prefeito de Rusikad e essa missão do legado de Numíbia. Jacques Gascon estimou que essa promoção deve ter acontecido como Trajão, no reino de Trajão, e podemos acompanhar porque o reino de Trajão é um período de reformas e de ajustes administrativos muito importantes nessa parte da África. Jacques Gascon também fez a proposta sucessiva, 2 hipóteses para por que essas 3 cidades são chamadas de colônias, enquanto elas não dispõem de nenhuma autonomia e, portanto, estão em contradição aparente com o direito romano. A primeira é aquela de uma decisão de Trajão. O imperador teria procurado apaziguar as reivindicações de Chulu, Rusikad e Milev no momento onde ele destaca Kiku do território de Milev para fazer desta uma colônia romana. O território de Cirta, portanto, é amputado de uma parte do seu território. A outra hipótese é aquela de um arranjo interno à Confederação Cirteana. Essa hipótese poderia ser privilegiada sabendo que o nome do imperador não aparece no título das colônias cirteanas. Porém, podemos supor que o título de colônia deve ter necessitado o assentimento do poder imperial. O título de colônia permanece fictivo e nominal. Na historiografia, essas 2 hipóteses são as mais satisfatórias porque elas permitem evitar o problema da decalagem cronológica entre as fontes e uma herança suposta. Mas ela não resolve todos os problemas, em particular o título de colônias otorgados a cidades que permanecem na tutela de uma capital. A ideia particular de nominal não corresponde a nada em direito romano. É difícil admitir que a palavra de colônia, que corresponde ao estatuto jurídico bem específico, pode ter sido otorgado a uma cidade sem a autorização do poder imperial. Resumindo, Cirta se distingue por várias especificidades.
Em primeiro lugar, ela foi o domínio de sítios e dos seus companheiros antes da colônia, que a colônia romana foi criada, provavelmente por Octávio. Cirta tem um vasto território que composto por várias aglomerações administradas por magistrados designados pelas instâncias cirteanas. No final do primeiro século depois de Cristo, algumas dessas aglomerações economicamente prósperas adquiriram importância sem porém poder pretender a uma autonomia administrativa, jurídica e fiscal. 3 dessas aglomerações, Chulu, Milev e Ruzicad, são elevadas ao título de colônias nominais, para reutilizar a palavra de Jacques Gascon, que é problemático. O título nominal de colônia, mas sem dispor dos privilégios jurídicos da colônia nominal. Essa hipótese é a mais convincente daquelas propostas até agora, porque ela permite resolver o problema de decalagem cronológica. Mas a ideia de uma colônia nominal, onde não encontramos outros exemplos, coloca um problema aqui. É difícil entender como uma cidade pode ter o título de colônia sem dispor dos direitos e privilégios aferentes. Aqui estamos realmente falando da verdadeira aberração, escândalo jurídico que constitui a Confederação Cirteana dentro do Império Romano. E terceiro ponto, a existência desse grupo de 4 colônias sem dúvida uma peculiaridade, não conseguimos explicar e sabemos que ele contradiz o direito público romano. O problema é que essa especificidade verdadeira atraiu as interpretações de todas as outras magistraturas no sentido da excepção jurídica cirteana. Eu vou utilizar somente um exemplo, aquele das ediles a poder questoriano. Os ediles são magistrados no início de carreira que assistem os magistrados superiores na administração urbana. Os questores são encarregados das questões financeiras. Encontramos eles nas cidades, mas também na província. Existem em Cirta ediles com poder de questor, que assumem competências financeiras devolutas normalmente ao questor, além da gestão. A questão é de saber se a delegação de poder questoriano é uma delegação de uma função municipal, o poder do questor da cidade ou do questor da província. Quer dizer, de um magistrado romano mandado pelo Senado de Roma para a administração do Império. A delegação tem uma competência daqueles de administradores do Império, é um caso absolutamente excepcional e, novamente, sem justificação aparente em direito público romano. Essa delegação de competências do questor provincial pode ser considerada como certa somente num caso. Novamente, trata-se de um cursus, aquele Caecilius Gallus. E, nesse caso, o único que se fundamenta depois todas as interpretações que fazemos do edil, um poder questoriano cirteano, um magistrado municipal que assume as funções do questor da província. Portanto, na primeira metade do primeiro século, Caecilius Gallus foi questores edilis abens juridis proparetore. Quer dizer, edil tendo a jurisdição do questor. Nessa inscrição, o questor propretor só pode ser o questor da província, por causa do termo de propretor que designa o magistrado mandado por Roma. A explicação mais provável dessa situação anormal é o período de transição administrativa durante na qual se encontra a Numíbia nessa época. Com efeito, em 37 ou 39,
o imperador Calígula decidiu retirar ao governador de província a sua autoridade na legião romana estacionada na África. A legião africana se encontra, a partir desse momento, somente na autoridade do legado da legião. Gradativamente, a Numíbia Oriental, e, portanto, a região de Sirta, que saiu do território que pertence à jurisdição desse legado, escapa da autoridade do questor da província. Depois, no início do segundo século, é o legado de legião que atua como governador. Mas durante um tempo, o legado da legião não teve todas as competências civis ou estava ocupado demais com os assuntos militares, e os ediles de Sirta conseguiram receber alguns poderes, eu diria, jurisdicionais do questor africano. O problema é que foi avaliado que essa situação original continuou até a constituição oficial da província de Numíbia, provavelmente no final do século II. Com efeito, outros ediles sirteanos dispõem de poderes questorianos em inscrições que podemos datar somente vagamente entre o segundo e terceiro século depois de Cristo, numa época onde as intervenções do legado da legião nas cidades são bem conhecidas. E o poder questoriano finalmente é atestado muito pouco. Em 48 menções, encontramos somente 4 menções certas da edilidade a poder questoriano. 4 outras ocorrências podem ser reconstituídas como inscrições fragmentárias. No melhor caso, temos 8 provas em 48 inscrições. Se os magistrados de Sirta dispunham normalmente de poderes do questor da província, deveríamos dispor de mais provas. Mas, ao contrário, o fato de precisar as competências questorianas de alguns ediles tende a comprovar que trata-se de casos peculiares e não de um caso geral. Além disso, existe uma testemunha que parece comprovar isso. Poder questoriano, a função municipal, trata-se da carreira dessa personagem de um certo Lúcio Marsalis, que foi triunvir ediles, o que parece indicar que a função municipal, porque ela foi colocada no mesmo plano do que a edilidade, edilícia potestade, o poder do edílio, que somente não é uma função provincial. Portanto, existe mais chance que a edilidade a poder questoriano seja uma função municipal e não um indício a mais da existência da exceção sirteana. Isso mostra que Sirta não foi tão excepcional, não somente no seu funcionamento municipal, mas também na sua relação com o poder central. O poder imperial não trata Sirta de uma maneira diferente das outras cidades. Para concluir, no estabelecimento de uma república de 4 colônias, como na organização das suas funções municipais, Sirta parece apresentar não uma exceção, mas mais um exemplo da flexibilidade das instituições romanas, bem conhecidas desde os trabalhos de François Jacques nos anos 80. Enquanto vimos em quase todas as instituições sirteanas a manifestação do aspecto administrativo que ela constitui, a especificidade de Sirta se reduz, no meu entender, a uma característica única: a existência da contribuição das 4 colônias, das 3 colônias a Sirta.
O resto do que foi até agora interpretado como uma expressão do apax administrativo e jurídico sirteano, e em particular as magistraturas como triunviras e as ediles a poder questorianos, são na realidade, soluções pragmáticas desenhadas para facilitar a administração da cidade, mas sempre no respeito do direito romano sobre o funcionamento das instituições de uma colônia romana. Como já o mostrou François Jacques, pode acontecer de existir uma margem de interpretação da lei que explica que o que parece, em primeiro lugar, um caso peculiar para o historiador, existe nas fontes. Provavelmente o que aconteceu em Cirta, onde as instituições e as magistraturas das 4 colônias são visivelmente o resultado de uma longa maturação para enfrentar a dificuldade de administrar um vasto território. Mais ou menos 100 km², o que faz de Cirta uma das maiores cidades africanas. E agradeço vocês da sua atenção.